A falsa personalidade. Certamente, existe em nós um elemento prejudicial que é óbice para a aquisição da verdadeira felicidade. Quero referir-me, em forma enfática, à falsa personalidade. Inquestionavelmente, se esta se desvanecer, só reinaria em nossos corações a bem-aventurança. Desafortunadamente, a falsa personalidade está constituída por certos ingredientes prejudiciais. Obviamente, refiro-me agora à vaidade e ao envaidecimento. Não há dúvida de que se estes dois elementos desaparecessem da face da terra, a vida do ser humano mudaria totalmente. Com o envaidecimento e a vaidade processam-se muitas causas e efeitos equivocados. O envaidecido quer subir ao topo da escada, fazer-se sentir, pisar honras, dignidades, corações, sentimentos, sem importar-lhe a dor alheia. O vaidoso, obviamente, sente-se ferido quando alguém o fere, e em prol de sua vaidade sacrifica outros, para ter o que as pessoas mais deslumbra, o carro flamante, a residência luxuosa, os trajes elegantes, etc. Não importa que tenha que explorar a muitos, se por esse meio, ou por distintos meios há de conseguir o dinheiro necessário que lhe permita mostrar ao mundo sua fatuidade. Assim, pois, irmãos, o envaidecimento e a vaidade são gravíssimos. Graves também são os ciúmes e as preocupações. As preocupações são semelhantes, diríamos, às moscas. Milhares de das preocupações revolteiam na mente, aguardando algo, como para formar problemas. Assim como as moscas se posam de forma indiscriminada sobre a imundície e sobre a comida, sobre tudo que, e assim são também o enxame dos das preocupações. Eles aguardam algo em que se posar para formar preocupações, um conceito, uma palavra, uma ideia, uma teoria, qualquer coisa, não importa o que seja. Os eus das preocupações só aguardam um instante em que possam formar problemas, e flutuam na mente, são perceptíveis para aqueles que possuam a divina clarividência. É terrível isso, pensar, simplesmente, que tais eus se correspondem com a falsa personalidade. Vejam vocês quão prejudicial é a falsa personalidade. E quanto aos ciúmes, o que diríamos? O ciumento forma de uma pulga um cavalo, faz problemas por onde quer que vá. Se o ser amado sorri, já esse é um motivo de ciúmes para o ciumento, e então calúnia, fere, faz dano. Mas não somente existem ciúmes passionais, também existem outra classe de ciúmes, os ciúmes religiosos, os ciúmes políticos, os ciúmes de amizade. Esses ninguém os pode negar, os ciúmes são múltiplos e causam grande dor. Todos esses ciúmes, todos esses eus das preocupações, do envaidecimento, que indubitavelmente é gravíssimo, a vaidade que tanta ostentação faz, e enfim, tudo isso pertence, simplesmente, à falsa personalidade. Poderiam ser felizes os seres humanos, se não possuíssem a falsa personalidade. Desgraçadamente, todo mundo a possui. Na ausência da falsa personalidade viveríamos em êxtase, quão ditosos nos sentiríamos. Mas desgraçadamente, as pessoas todas possuem a falsa personalidade e isso é grave. É necessário que nós nos proponhamos a destruir a falsa personalidade. Isto é possível se lhe fizermos a dissecação aos ciúmes, à vaidade, aos eus das preocupações, ao orgulho, etc. Quando alguém compreende que o envaidecimento é um dos fatores mais densos da falsa personalidade, se propõe a fazer-lhe a dissecação a esse elemento e o dissolve radicalmente. Pensemos no que é a felicidade do ser e no que é a falsa personalidade. O ser, em si mesmo, é feliz, infinitamente ditoso. Quando alguém elimina a falsa personalidade, fica na plenitude do ser, goza então da bem-aventurança. Desgraçadamente, muito poucos são os que se preocupam por esta classe de estudos, raros são aqueles que realmente tentam autoexplorar-se profundamente. Obviamente, meus queridos irmãos, necessitamos provocar uma mudança em nós. Se um mago, por obra de magia, dissolvesse a vaidade e o envaidecimento, as pessoas se encontrariam totalmente transformadas. Desgraçadamente, não achariam o que fazer, se achariam desorientadas, não lhe achariam sentido à vida, se suicidariam, morreriam, e no entanto, há que dissolver esses dois ingredientes, o envaidecimento e a vaidade. Mas o processo da mudança, da dissolução, deve ser metódico, didático e até dialético. Do contrário morreríamos, nos acharíamos desorientados.
Quando alguém compreende isto, se propõe a trabalhar sobre si mesmo. Necessitamos nos fazer conscientes, autoconscientes de nossos próprios pensamentos, de nossos próprios sentimentos e dos efeitos que outros seres humanos produzem em nós. Quando alguém compreende a necessidade de se fazer autoconsciente, vai dissolvendo então os fatores do envaidecimento e da vaidade, assim como dos ciúmes e das preocupações. Processa-se uma transformação, obviamente esta, nos levaria ao despertar. Despertar é o fundamental, despertar é radical. Os eus do envaidecimento e da vaidade, que correspondem à falsa personalidade, o agarram, fazem que alguém se identifique com as coisas deste mundo, com as coisas materiais, com os sucessos, com os distintos eventos recorrentes no tempo. Alguém tem que aprender a produzir a separação de si mesmo, a separação de todas as coisas, não se identificar com os sucessos, com os acontecimentos, com as coisas, com os eventos, etc., porque esta identificação absorve, vampiriza-lhe a consciência e a submerge, em realidade, mais profundamente. De maneira que necessitamos que nossa consciência desperte, o que é possível fazendo a separação entre nós e as coisas, os eventos, os sucessos. Assim, meus irmãos, devemos nos tornar autorreflexivos, autoconscientes. Obviamente, o trabalho de desintegração dos elementos da falsa personalidade costuma ser às vezes muito difícil e isto não o podemos negar. Nós gostaríamos de desintegrar certos elementos e subelementos da falsa personalidade, com o propósito de conseguir a felicidade a qual temos direito, mas desgraçadamente, isso é o grave, às vezes sentimos que nos estagnamos. Há EUS e elementos, agregados ou subelementos da falsa personalidade muito difíceis de desintegrar, então necessitamos revestir-nos de suma paciência, se é que em verdade queremos avançar. À medida que nós aprofundamos mais e mais dentro de nós mesmos, vamos descobrindo também que existem em nós certos agregados psíquicos, desumanos, muito difíceis de pulverizar. Não devemos nos impacientar, e máxime quando, em realidade, não pagamos o preço do avanço. Desintegrar às vezes certos elementos difíceis é possível quando se paga. É também absurdo querer desintegrar certos subelementos de forma imediata, sem haver pago. Lembrem-se de que tais ou quais agregados desumanos, personificando erros, se acham, em verdade, intimamente relacionados com causas equivocadas, e estas por sua vez, com o karma. Assim, pois, não se estranhem se alguma vez se encontrarem estancados em tal ou qual elemento, é evidente que está ele incluído, vinculado a tal ou qual má causa. Mais causas produzem maus efeitos, e essas mais causas ou eus causa, por sua vez, se encontram vinculados à lei do deve haver, à lei do karma. Nesses casos se necessita pagar, para poder desintegrar estes ou aqueles elementos difíceis. Não somente se paga com dor, o karma pode se pagar também com boas obras, e até se pode lograr o perdão mediante o supremo arrependimento, e então os eus causa se dissolvem. A impaciência nestes estudos prejudica a nossos neófitos, se estes querem realizar avanços sérios devem se tornar sérios. Não é concebível um homem sério que não tenha adquirido a paciência. O Cristo Jesus disse, em paciência possuireis vossas almas. Muita dose de paciência se necessita quando nos estancamos em tal ou qual eu. Por isso é urgente nos tornarmos mais conscientes de nós mesmos, em pensamento, em sentimento, na palavra. Distingamos nós entre o que é a prática, propriamente dita, e o que é a conversa fiada. A conversa fiada e o conversador são o mesmo, por isso em nossos estudos não devemos aceitar jamais a palavra conversa fiada, ou conversador para nossos conferencistas. Nós não damos conversas fiadas, eu aqui não estou conversando com vocês, não senhor, eu sou um homem sério que não vim para conversar, vim para praticar com vocês, que é diferente. A conversa fiada é para os conversadores e a prática a encontramos nos diálogos de Platão, nas práticas que sustentava Sócrates com seus discípulos. Já amplamente se tem falado sobre isto, e bem valeria a pena estudar a República de Platão, assim poderíamos fazer uma clara diferenciação entre o que é a prática e o que é a conversa fiada dos conversadores. A conversa fiada é algo mecânico por natureza, o conversista ou conversador, o que dá conversas fiadas, é o indivíduo que não tem consciência do que está dizendo, fala mecanicamente.
A prática é outra coisa. Prática é a de um Sócrates com seus discípulos, em sua academia, ou a de um Platão nos mistérios de Eleusis. Isso é a prática, ali a reflexão. Neste caso, quem pratica, quem dá o ensino, fala por reflexão profunda, por reflexão evidente do ser, escolhe as palavras adequadas para cada ideia, e assim reveste as ideias com palavras exatas, resultado evidente da autorreflexão do ser. Quem pratica, quem dá o ensino esotérico, gnóstico, em modo algum discorreria mecanicamente. Observem que os homens reflexivos, quando praticam, o fazem evidentemente concentrados, escolhem os termos exatos para revestir as ideias transcendentais do ser. Assim, pois, devemos nos fazer conscientes da palavra, também devemos nos tornar conscientes de nossos sentimentos e de nossos pensamentos. Não há dúvida de que em nós existem os 5 centros principais da máquina orgânica: o intelectual, o emocional, o motor, o instintivo e o sexual. O intelectual está localizado no cérebro, o centro motor, na parte superior da espinha dorsal, o emocional, inquestionavelmente no coração, plexo solar e centros simpáticos nervosos, o instintivo, na parte inferior da espinha dorsal, e o sexual, propriamente dito, no sexo. Esses são os 5 cilindros da máquina orgânica. Nós devemos aprender a manejar nossos centros, se é que queremos viver conscientemente. Um grande sábio dizia que deveríamos usar também as partes inferiores dos 5 centros do ser. A muitos se lhes fará estranho, como é que um sábio aconselhe, e refirou-me nestes momentos, em forma categórica ou Ouspensky, usar também as partes inferiores dos distintos centros da máquina orgânica, mas assim é. Estes nos põem em relação com a vida prática, com os fatos concretos da existência. Sabendo-os manejar, evitamos o desperdício desnecessário de energia. Seria absurdo utilizar as partes inferiores dos distintos centros da máquina quando se deveriam utilizar a parte superior dos distintos centros da máquina, ou vice-versa. Seria absurdo usar os centros superiores, quando se deveriam usar os inferiores, ou em outros termos, usar a parte superior dos centros quando se deveria usar a parte inferior. Um exemplo concreto: suponhamos que alguém está ocupado em um ofício fútil, sem importância, em um momento dado, e que nesse momento está terrivelmente concentrado nesse ofício tolo e que pôs em jogo o melhor de sua mente e de sua vontade para fazer essa tolice. Ali há um desperdício inútil de energias. Para fazer uma tolice, bastaria ocupar a parte inferior dos centros da máquina orgânica, isso é óbvio. E assim se evitaria o desperdício inútil de energia. Quem queira aprender a eliminar, diríamos, os fatores prejudiciais da falsa personalidade, deve manejar os 5 centros orgânicos, e sabê-los manejar. É necessário também saber usar as energias que fluem pelo interior do organismo humano. Por exemplo, um mau uso das energias o temos no pensamento excitado. Uma mente excitada está funcionando mal. Obviamente, o centro intelectual e o emocional, se trabalham em forma coordenada e maravilhosa, se tornam produtivos, realizam obras esplêndidas, marcham bem. Mas, que tal se a mente se encontra excitada pela energia sexual ou pela energia do centro instintivo, ou pela energia do centro motor? Neste caso, a mente está excitada, está funcionando mal. O que haveria que fazer? Aprofundar-nos no centro mental para pôr ordem dentro da mente, tirá-la do estado de excitabilidade e pensar com inteira serenidade lógica. Não me refiro à lógica formal, mas ao tertium organum, à lógica superior. Assim que a mente excitada está funcionando incorretamente, nós necessitamos aprender a manejar corretamente os centros da máquina, se é que queremos, em verdade, eliminar os elementos indesejáveis da falsa personalidade. Existem muitos eus mecânicos, inúteis, nos 5 centros da máquina, que há que eliminar, eus de muitas tolices que devem ser eliminados, o envaidecimento, a vaidade, que dentro da falsa personalidade originam, desde suas profundidades, certas ações que resultam totalmente equivocadas e prejudiciais. Veem vocês quão necessária é a autoexploração de si mesmo, quão indispensável é se autoexplorar. Conforme formos desintegrando o que devemos desintegrar, os ingredientes da falsa personalidade, se irá produzindo uma transformação didática, dialética, e a resultante disso, de tal transformação, vem a ser a consciência desperta, lúcida. Quando alguém, em verdade, estabelece este ensino em sua mente e em seu coração,
compreende a necessidade de sacrificar muitas coisas, a necessidade de lutar por muitas coisas. A necessidade de sacrificar muito, muito, para conseguir a transformação de forças, sacrificar o que é mais grato na vida do homem, do ser humano, é indispensável, em verdade, quando queremos nos transformar. O que se entende por transformação? Converter-nos em uma criatura diferente, em uma criatura que corresponde antes ao período solar, isso é transformação. Mas não poderíamos alcançar tal transformação se não tivéssemos paciência. Repito o que disse o Cristo: em paciência possuireis vossas almas. O impaciente fica estancado e fracassa para sempre. Eu não digo que vocês não passem por processos de estancamento, obviamente haverá esses processos, mas se revestirem de paciência, sairão de tais estados. Necessitamos nos tornar mais profundos no pensar. A que se pareceriam as pessoas superficiais? As pessoas superficiais são como os poços aqueles que se formam nos caminhos, nas poças sem fundo as águas se apodrecem e só fica lama. E as pessoas do pensar profundo, a que se pareceriam? Aos lagos profundos. Ali palpita a vida, ali vivem os peixes. Necessitamos nos tornar muito profundos para descobrir tantas e tantas coisas que têm a falsa personalidade. O mais grave é que se alguém se identifica com a falsa personalidade, se vive nela, pois, então fracassa, e a longo prazo, terá que evoluir no tempo, dentro dos mundos infernos. Se refletirmos profundamente, meus caros irmãos, descobrimos dentro de nós mesmos, quebrantar causas errôneas que servem de alicerce a determinados agregados psíquicos, dificilíssimos de desintegrar, compreender isto é vital. Mas como quebrantaríamos as causas equivocadas, aquelas que nos fazem permanecer estancados em um ponto, e daí não saímos por mais que quiséssemos? É necessário, forçosamente, da dissecção analítica do erro que nos mantém estancados, do estudo profundo, relacionado com tal agregado psíquico, e do supremo arrependimento, da suprema dor. Há algo que sempre tenho vindo repetindo a vocês aqui, e é verdade, a desintegração de tais ou quais erros em nós, não é questão meramente intelectual, do intelecto, há que passar às vezes por grandes crises emocionais, e chegar a derramar lágrimas de sangue, quando, em verdade, se quer a transformação. Então assim, logra produzir-se a desintegração de tal ou qual agregado difícil. Por comum, esses agregados difíceis, repito, têm causas muito graves, tais causas, ou eus causa, para ser mais enfático, se relacionam em forma direta com a lei, com o karma. É possível lograr o perdão de certas dívidas quando o arrependimento é sincero. Em certa ocasião, me dirigia eu à minha mãe divina Kundalini, ela, a serpente sagrada dos grandes mistérios, estava enroscada em uma coluna, conservando sua cabeça de tipo humano. Supliquei-lhe perdão, pois, obviamente lutava pela revalorização de certos princípios éticos em mim mesmo, pela reavaliação de certos valores místicos, pela regeneração do ouro espiritual. A resposta dela foi definitiva. Estás perdoado, filho meu, te perdoo, já 3 vezes te perdoo. Certamente, na antiga Terra-Lua, durante o Mahamavantara de Padma ou o Lótus de Ouro, havia sido já perdoado, no continente Mu, outrora situado entre as embravecidas ondas do Pacífico, havia sido perdoado, e agora, pela 3ª vez, necessitava perdão. Mas acrescentou a serpente sagrada. Em uma dessas, a 2ª vez que te perdoei, referindo-se ao continente Mu, teu karma era tão grave, que francamente, apesar de eu te ter perdoado, não me atrevi a penetrar no palácio dos senhores do karma, porque me teriam pisoteado os senhores da lei, no entanto te perdoei. Obrigado, mãe, foi minha resposta. Assim, a víbora sagrada dos antigos mistérios, a princesa Kundalini, perdoa. Quando alguém se encontra no máximo grau de estancamento em que nem para trás nem para diante, quando não anda em nenhuma forma, pois, não lhe resta mais remédio que implorar o perdão a Devi Kundalini, a fim de que ela possa desintegrar determinadas causas equivocadas ou eus causa. Aniquilando as mesmas, os efeitos se anulam. Assim é que há que ter paciência para realizar o trabalho. O importante para nós todos é lograr, em verdade, a transformação,
e é possível lográ-la quando em verdade se tem paciência. O impaciente não avança nem uma polegada nestes estudos. O impaciente deve lutar por eliminar o eu da impaciência. Em todo caso, mediante a aniquilação budista, mediante a desintegração de toda a classe de elementos desumanos ou subhumanos, prejudiciais, conseguese que a essência ou consciência fique completamente desenfrascada, desperta, na ausência da falsa personalidade, conferindo-nos algo que se chama bem-aventuranças. A bem-aventurança há que lográ-la, aqui e agora, mediante a transformação radical. Através de tudo isto, é como muitos irmãos vão compreendendo, sentindo a necessidade da mudança. É lamentável que muitos, em realidade, não tenham continuidade de propósitos, alguns perseveram por um tempo e logo se cansam, abandonam o trabalho sobre si mesmo e assim não conseguem, em verdade, nenhuma transformação. Para consegui-la, faça indispensável a continuidade de propósitos. Necessitamos viver em estado de autoobservação contínua. Mediante a autoobservação, alguém descobre todos os processos da vaidade e do envaidecimento. Então pode já, com tais dados, trabalhar tudo isso, a essa vaidade e a esse envaidecimento, pulverizá-los. É difícil que alguém permaneça em autoobservação de dia e de noite, constantemente, é difícil achar alguém assim. Quando alguém persevera em verdade, quebranta os eus e liberta a consciência, a torna refulgente, a torna desperta. Necessitais mudar, meus queridos irmãos, urde a mudança e isto não é possível se continua existindo em nós a falsa personalidade. Quero que esta prática lhes sirva para a autorreflexão. Lembrem-se, em paciência possuireis vossas almas, em paciência chegareis ao despertar. Necessitamos nos fazer conscientes de nossos próprios pensamentos, nos fazer conscientes de nossos próprios sentimentos, nos fazer conscientes, em realidade, do efeito que nos produzem as pessoas que nos rodeiam. Necessitamos nos tornar conscientes do ambiente em que vivemos e das relações que temos com o meio ambiente. Necessitamos nos fazer conscientes das relações que temos conosco mesmos, pois, enquanto continuarmos existindo como máquinas inconscientes, nada estamos fazendo. Necessitamos deixar de ser máquinas. Assim, pois, meus caros irmãos, até aqui minha palestra desta noite. Agora estou disposto a responder perguntas com relação ao tema. Item estudante. Venerável mestre, a que se deve a descontinuidade de propósitos? Item mestre. Pois, quando não se estabeleceu um centro permanente de consciência, não existe continuidade de propósitos, mas quando se estabeleceu um centro magnético no fundo da essência, então há continuidade de propósitos. Normalmente, o centro magnético de nossa própria existência está localizado na falsa personalidade, por isso é que lhe damos tanta importância a. Nós necessitamos, em verdade, transferir o centro magnético que temos na falsa personalidade, necessitamos localizá-lo na essência, na consciência. Se de verdade perseveramos neste trabalho, trabalhando sobre si mesmo logramos, item estudante. Venerável mestre, o uso do conceito falsa personalidade implica que existe uma personalidade autêntica. Item mestre. Certamente, a personalidade, em si mesma, é pura energia. Mas ninguém nasce com uma personalidade, a personalidade é filha de seu tempo, nasce e morre em seu tempo. Não há nenhum amanhã para a personalidade do morto. Quando retornamos, quando regressamos, quando nos reincorporamos em um novo corpo, temos que criar uma nova personalidade. Ela, em si mesma, é energia, mas se torna falsa, em realidade, quando certos EUS penetram em seu interior e se desenvolvem na mesma. Por exemplo, o eu da vaidade, o eu dos ciúmes, os eus das preocupações, os eus do intelectualismo, e, em geral, os eus mecânicos que vêm, pois, a utilizar essa energia, a se apoderar, a se localizar dentro dessa personalidade fazendo a falsa. Mas se desintegrarmos tais eus, então se torna pura, sem esses eus já não é falsa, é um instrumento para trabalhar, mas já não é falsa personalidade. Item estudante. Como podemos estabelecer uma forte personalidade? Item mestre. A personalidade deve equilibrar-se com a essência. Quando a personalidade é mais forte que a essência, há desequilíbrio. Quando a essência é mais forte que a personalidade, há desequilíbrio.
Certas pessoas do campo desenvolvem a essência maravilhosa, à custa da personalidade, quando vêm à cidade estão desequilibradas. E certas pessoas da cidade desenvolvem a personalidade de forma exorbitante, quando vão ao campo, quando se põem em contato com a natureza, estão em desequilíbrio. Necessitamos um perfeito equilíbrio entre a essência e a personalidade. Item estudante. Quando alguém se autorrealiza, lhe infere caráter de eternidade a alguma determinada personalidade? Item mestre. Bem, poderia dizer que sim. Por exemplo, um mestre ressurrecto que possa conservar o corpo físico, obviamente terá uma personalidade eterna no mundo físico, terá outra personalidade eterna, relacionada com o corpo astral, outra personalidade eterna no mundo mental, relacionada com o corpo mental, e outra personalidade no mundo causal, relacionada com o corpo causal. De maneira que há 4 personalidades fundamentais, a física, a astral, a mental e a causal, há 4 personalidades. A física, que está governada por 48 leis, a astral que está governada por 24 leis, a mental que está governada por 12 leis, e a causal que está governada por 6 leis. Item estudante. Sendo obra de seu tempo, não se pode considerar como um agregado? Item mestre. Não, porque a diferença dos agregados psíquicos, a personalidade dura o que dura o corpo físico e nada mais. A personalidade é um instrumento receptivo, o veículo da ação quando não é falsa, quando flui originalmente e vive de forma pura, prístina. Item estudante. Mestre, esses eus que formam a falsa personalidade, totalmente em cada indivíduo, em cada caso? Item mestre. Pois, cada caso é diferente. Os eus da falsa personalidade, em cada indivíduo, e é aí onde há que aprofundar, onde há que se aprofundar. Inquestionavelmente, é preciso penetrar nas profundidades da falsa personalidade, para descobrir as causas, que são múltiplas. Item estudante. Item mestre. Bem, se se quer começar a trabalhar com a falsa personalidade, é óbvio que o trabalho é íntegro, unitotal, de modo que é um trabalho que se relaciona, é um trabalho que, diríamos, produz tantos erros, múltiplos. Tenhas em conta que os estados de consciência são 4, os básicos. O primeiro é o daquele sujeito inconsciente, cujo corpo dorme profundamente na cama, o ego, pois, vagueia, no mundo astral, em estado de coma, sonâmbulo. O segundo estado de consciência é aquele do homem que vive no mal chamado estado de vigília, sob a luz do sol, obviamente, todos os eus, isto é, entram em contato com a falsa personalidade, no segundo estado de consciência, mal chamado estado de vigília. Há um terceiro estado de consciência que poderíamos dizer, o da recordação de si mesmo, da recordação do ser, da consciência, de si mesmo, do ser. Esse terceiro estado de consciência é muito útil. Nós necessitamos passar a esse terceiro estado de consciência, que é o da plenitude, e não é possível passar a esse terceiro estado de consciência, enquanto estivermos presos na falsa personalidade. Mas se logramos nos separar da falsa personalidade, então passamos ao terceiro estado de consciência, ao da recordação de nós mesmos, de nosso próprio ser em nós, assim logramos. Quanto ao quarto estado, é o do homem equilibrado, o dos super-homens ou dos deuses. Mas quem está no terceiro estado, aniquilando, precisamente, os valores negativos da falsa personalidade e nos libertando da falsa personalidade? Item estudante. Mestre, podemos confrontar o orgulho na falsa personalidade? Item mestre. A despeito de muitos autores, mas meu conceito é que, pertence antes ao mundo da... Isso é óbvio. Haver irmã, item estudante. Venerável mestre, se poderia dizer que a personalidade pura, falando dos veneráveis mestres, por exemplo de, como é que se expressam essas características em sua personalidade, ou do divino mestre Paracelso, item mestre. Cada mestre tem 4 personalidades, item estudante. 4. Item mestre. Claro. A física, a astral, a mental e a causal. A física pertence ao mundo das 48 leis, a astral pertence ao mundo das 24 leis, a mental pertence ao mundo das 12 leis e a causal que está governada por 6 leis.
E esta é a manifestação causativa do homem, é o verdadeiro homem, item estudante. Venerável mestre, o senhor nos comentava do centro intelectual e dos pensamentos, e da não identificação com esses pensamentos. É possível chegar a um estado em que alguém pense quando quiser pensar e deixe de pensar quando não quiser pensar? Item mestre. Pois, se alguém não logrou, e é vítima de sua própria mente, está fracassado. Com justa razão diz a mestra Helena Petronila Blavatsky na Voz do Silêncio, a mente que é escrava dos sentidos, faz a alma tão inválida, como o barco que o vento extravia sobre as ondas. Se alguém não é capaz de, seus próprios, inquestionavelmente, ainda, vai muito mal, isto é, há alguma outra pergunta? Item estudante. Mestre, uma pergunta que me inquieta, isto é, um estudante vê um tipo que de repente sua personalidade se desmorona, não sei se será justo nomear nomes, né? Na Venezuela, quando eu comecei em primeira câmara, havia um jovem bastante avançado em estudos, um exemplo para os que começávamos, muito mais jovem que eu, né? Creio que esteve aqui no México um tempo, mas depois, este rapaz, deixou esses conhecimentos que admirávamos, e o chamamos o que é mais simples para o mundo exterior, o chamamos louco, enlouqueceu, vamos dizê-lo, por que não? O digo porque me impressionou tanto, me doeu tanto perder-se esse rapaz, que foi um exemplo, pois, de estudo esotérico, e de repente, toda essa personalidade de bom estudante, de boa pessoa, se perdeu, se desmoronou, não sei, de uma forma que até agora tem sido um mistério, cada qual tem dito sua opinião, né? Que se queimou, que enlouqueceu. Mas a mim nenhuma das respostas me deixou satisfeito, que esse rapaz, assim, de repente, sua personalidade se dissolvesse, como virar areia, pois, ficar em pó. Item mestre. Esse é um caso de desarranjo intelectual. Item estudante. Como? Item mestre. Esse é um caso de desarranjo do centro intelectual, do centro do intelecto, isso é tudo. Em realidade de verdade, que, item estudante. O que dizem vulgarmente, enlouqueceu? Item mestre. Este é um caso vivo de desarranjo intelectual, é um caso. Mas pensemos nós no que é a falsa personalidade, se nós conseguimos nos libertar dessa personalidade falsa, nos estabelecemos, de fato, no terceiro estado de consciência, que é o da recordação de si mesmo, do próprio ser. Agora bem, todos temos direito, por nascimento, ao terceiro estado de consciência. Observem as crianças recém-nascidas, vivem no terceiro estado de consciência, o da recordação de si mesmas, do próprio ser. Desgraçadamente, todos nós, devido à falsa educação recebida, aos maus exemplos de nossos familiares, caímos do terceiro estado de consciência ao segundo estado, que é como cair do céu ao inferno. Nascemos no terceiro estado de consciência e logo caímos no segundo, no mal chamado estado de vigília, que equivale a isso, como cair, repito, do céu ao inferno. É neste inferno, do segundo estado de consciência, onde os eus nascem, onde os agregados psíquicos se manifestam, onde todos os elementos desumanos, perversos, que nós temos em nosso interior, se robustecem. O segundo estado de consciência é, certamente, um verdadeiro inferno. Item estudante. Venerável mestre, em sua dissertação falava que devemos aprender a sacrificar certos aspectos, né? Gostaríamos de perguntar, enfaticamente, o que é o primeiro e inadiável por onde devemos começar? Item mestre. Pois, havemos de começar a sacrificar o envaidecimento. Começar por saber, nos fazer conscientes de que nós não somos senão miseráveis vermes da lama da terra. Sacrificaremos também a vaidade, porque realmente, não há nada de que se envaidecer. Sacrificar as preocupações cerebrais, reduzi-las a pó, sacrificar os ciúmes que nos produzem dor, item estudante. Há alguns autores que falam de sacrificar o sofrimento, tem algo que ver o sofrimento com a falsa personalidade? Item mestre. Pois, as pessoas sacrificariam tudo, menos o sofrimento, as pessoas são capazes de sacrificar seus vícios, suas paixões, sua vida mesma, menos sua dor, a seus sofrimentos as querem demais, não os sacrificam por nada, e há que sacrificá-los também.
E há que sacrificar a falsa personalidade, a identidade que temos, o que aparentemente somos. Nossa personalidade deve se perder para nós mesmos, item estudante. Que conselho nos daria, o venerável mestre, de como sacrificar o sofrimento? Item mestre. Pois, homem, aprender a tirar da dor o melhor, aprender a tirar, diríamos, do sofrimento mais útil, aproveitar, diríamos, as adversidades, porque as adversidades nos brindam sempre as melhores oportunidades para a autorrealização. Assim entendo eu o sacrifício dos sofrimentos. Há dores terríveis, profundas, que penetram na consciência, e se sabemos tirar proveito delas, se sabemos aproveitar a lição que nos dão, então sacrificamos o sofrimento. Há que saber tirar delas o proveito, há que tirar as lições que nos dão, sabê-las extrair, são verdades terríveis estas que lhes estou dizendo. É preciso passar pela aniquilação da mente, do sofrimento, da personalidade, do eu. Como resultado de tantas transmutações, como resultado de tantos trabalhos, surge afinal uma criatura diferente, terrivelmente divina, no fundo de cada um de nós. Por isso se tem dito que mediante a morte se inicia a transformação, e é mediante a transformação como podemos chegar nós ao nascimento segundo, convertidos em seres terrivelmente divinos, além do bem e do mal. A ver. Item estudante. Por comum, venerável mestre, quando morre um ser querido, o comum das pessoas, pois, pensa e se vê que aquele não chora ou o sente, pensa que não sabia querer, né? Isto faz parte da falsa personalidade ou do sofrimento? Item mestre. Pois, da dor que produz a morte de um ser querido, obviamente, que se alguém sabe extrair dela, e fica a dor sacrificada em prol da transformação, assim é como devemos agir, diga, irmão. Item estudante. Venerável mestre, o envaidecimento se origina com a personalidade? Item mestre. O que dizes? Item estudante. O envaidecimento, isto é, o que acompanha a personalidade em suas manifestações do ego, através dos 5 cilindros. Item mestre. Item estudante. A personalidade, sempre me imaginei que dirige e coordena os 5 centros, item mestre. Claro. Item estudante. Então minha pergunta é, não sei se está é produto do envaidecimento ou da falsa personalidade. Item mestre. Te referes ao envaidecimento. O envaidecimento é um dos elementos desumanos da falsa personalidade, sentir-se mais grande que os demais, quando em realidade, não é mais que um verme da lama da terra. Isso corresponde à falsa personalidade. O que me dizias? Item estudante. Venerável mestre, temos ouvido falar que existe um eu metálico. Nos poderia explicar a respeito do que é? Item mestre. Metálico. Item estudante. Sim. Item mestre. Eu nunca falei de eus metálicos, tenho me referido sempre aos eus mecânicos, item estudante. Não especificamente o senhor falou, sim que temos ouvido falar que existe um eu metálico, item mestre. Pois, a não ser que queiramos levar isto à alquimia. Em alquimia se entende por transmutar os metais vis, a transmutação metálica, então já é diferente, pois entraríamos no terreno da alquimia. A ver, que outra pergunta? Item estudante. Item mestre. Pois, claro, porque os mestres têm seu corpo físico, astral, mental e causal, em troca os neófitos ainda não possuem tais corpos, senão que unicamente têm o corpo planetário, o corpo físico, com seu correspondente assento vital. Mais além, o único que possuem é o ego. Assim, pois, não têm os pobres profanos mais que a personalidade física. A personalidade nasce em seu tempo, morre em seu tempo, não há um amanhã para a personalidade do morto. Depois da morte o único que continua, é um monte de demônios, não tem uma ordem, não há. Mas outra coisa é um verdadeiro iniciado. Se um homem se fabrica, por exemplo, um corpo astral, se dá o luxo de criá-lo, inquestionavelmente cria também uma personalidade, e depois da morte se encontra com sua personalidade imortal no mundo astral.
Se um homem se fabrica um corpo mental, depois da morte, se encontra o mundo da mente perfeitamente vivo, é um homem imortal no mundo da mente. E se um homem se fabrica um corpo causal, depois da morte, se encontra no mundo causal convertido em homem, com uma personalidade causal, é um homem imortal no mundo das causas naturais. Assim, pois, um homem autêntico, isto é um mestre, tem 4 personalidades: a física, a astral, a mental e a causal. A ver, irmão, item estudante. Venerável mestre, como poderíamos desenvolver nós a compreensão? Item mestre. A compreensão criadora se vai desenvolvendo à base de puro discernimento. Não pode haver compreensão se não se estabelece um perfeito equilíbrio entre o ser e o saber. Quando o ser é mais grande que o saber, daí advém, como dizia Gurdjieff, um santo estúpido. Quando o saber é mais grande que o ser, daí advém, digo eu, um velhaco do intelecto. O mundo está governado atualmente por velhacos, daí o estado caótico em que se encontra a humanidade. Estabelecer o equilíbrio entre o ser e o saber é indispensável. Alguém estabelece esse equilíbrio entre o ser e o saber à base de meditação. Se estudamos, por exemplo, um versículo bíblico e o gravamos unicamente aqui, não utilizamos para o estudo mais que o centro formativo, o centro que registra, o intelecto, pois, obviamente vamos mal, estamos destruindo esse centro. Mas se estudamos o versículo bíblico e logo nos absorvemos em profunda meditação, com o propósito de nos fazermos conscientes por iluminação, do profundo significado daquele versículo, então se forma, diríamos, um intercâmbio entre o ser e o saber. O saber se funde no ser e o ser se funde no saber, e dessa fusão integral resulta a chama viva da compreensão. A ver, irmão, item estudante. Venerável mestre, e no caso de um anasmuciano, corre o perigo de formar uma falsa personalidade no corpo astral? Item mestre. Te referes ao 4º caso, ou a qual deles te referes? Item estudante. Bem, há alguém que haja formado seu corpo solar astral e não tenha morrido no ego, item mestre. Pois há 4 classes de anasmucen. O primeiro temos no homem meramente físico, no homem que não tem senão o corpo planetário e nada mais, ainda que seja, há nele um elemento, um algo fatal, obviamente, se não desintegra o que tem de anasmucen, mas no fim das contas esse, depois da morte segunda. Há uma segunda classe de anasmucen. Aqueles que criam um corpo astral, ou seja o corpo quediano, inquestionavelmente, se não dissolverem o ego, a longo prazo, se convertem em anasmucen. Então para eles não há senão um caminho, reincorporação incessante em organismos animais. Deixar corpos humanos e seguir reincorporando-os em organismos animais, assim, pouco a pouco, vão eliminando o que tenham de anasmucen. Há uma terceira classe de anasmucen. Os que fabricaram os corpos existenciais superiores do ser, isto é, os homens verdadeiros que não dissolveram o ego, que criaram os corpos existenciais superiores do ser, mas que não desintegraram o eu, se convertem em anasmucen. Estes têm que desintegrar o eu, ou evoluir entre as entranhas do reino mineral submersa, até a morte segunda. E por último, há uma 4ª classe de anasmucen, a dos Bodhisattvas caídos, que ressuscitaram o ego dentro de si mesmos. Obviamente, têm eles que desintegrar o ego, ou evoluir entre as entranhas da terra, são 4 classes de anasmucen. Item estudante. E no caso da personalidade deles, como fica, venerável mestre? Item mestre. Se não eliminarem o que tenham de anasmucen, tais personalidades, ademais, terão que se desintegrar na morte segunda, dentro do reino mineral submersa. A ver, item estudante. Venerável mestre, falando da conversa fiada mecânica, não tocou 2 aspectos que gostaria nos desse uma ilustração perfeita. Uma delas é a lembrança. O que poderia ilustrar-nos com relação à lembrança? Item mestre. Pois, vou dizer-te, o intelectualismo das pessoas mecânicas não é mais que memória, diríamos, articulada, ou memória falante. Uma coisa é a viva sabedoria do homem desperto, porque o homem desperto já não utiliza raciocínios, já não é nenhum conversador. Quando pratica algo, o pratica com plena consciência, escolhe os termos que há de usar, à vontade, para revestir as ideias transcendentais do ser, item estudante. Outro aspecto, venerável mestre, é que na autoobservação,
parece que se estabelecesse um diálogo entre o eu e outra parte de nós, né? E o eu expressa certas lógicas, né, que tratam como de fazê-lo fracassar na obra. De modo que observamos que de repente que vem uma reflexão do ego para nós, né, nos diz: por que confias nessa pessoa? Onde está demonstrado o elixir da longa vida? O que devemos fazer ante tais circunstâncias? Item mestre. Pois, os eus não resta mais remédio que o estado de alerta percepção, de alerta novidade, e desintegrá-los quando apareçam. Obviamente, para isso temos nós que apelar a uma força superior à mente, refirome, em forma enfática, a Devi Kundalini, só mediante a serpente ígnea de nossos mágicos poderes, é possível desintegrar a conversa fiada mecânica. Se alguém não elimina os elementos indesejáveis, marchará inevitavelmente ao fracasso. Item estudante. Mestre, na prática da autoobservação, que atitude se deve tomar primeiro? Há vezes que percebemos a manifestação do eu, e imediatamente o reprimimos, há vezes que o deixamos que se manifeste sem chegar aos fatos, né, para estudá-lo melhor. Item mestre. A repressão não é. O que se necessita é saber, se necessita começar pela autoobservação, e logo, pois, apelar sinceramente, diríamos, à autocrítica. Para a autocrítica se faz necessário um bisturi. O bisturi se logra desmembrar a esse agregado psíquico que no interior carregamos, e o compreenderá. Se o compreende, poderá eliminá-lo com a ajuda de Devi Kundalini Shakti, estar alerta, só assim. Alguma outra pergunta? Item estudante. Nos falava do arrependimento. Podese conceber um arrependimento subjetivo? Item mestre. Sim, há arrependimentos subjetivos e os há objetivos. O arrependimento subjetivo é antes mecânico, às vezes se faz por compulsão, alguém lhe faz ver que cometeu tal ou qual falta e então se arrepende, esse é um arrependimento mecânico. Necessitamos nós, não desse arrependimento mecânico, necessitamos do arrependimento consciente, do arrependimento objetivo, logrado mediante a dialética íntima do ser, mediante a dialética da consciência. Só mediante a dialética da consciência, da dialética íntima do ser, se pode conseguir o arrependimento real, autêntico, que obviamente há de levar a uma profunda mudança em nossas intimidades. Em todo caso, irmãos, estou mostrando-lhes o caminho da transformação, este nos conduz ao autodespertar, à objetivação real da consciência, e isso é o que importa, o transcendental. Alguma outra pergunta? Item estudante. Esse arrependimento, mestre, poderia surgir das pessoas místicas, entregues ao misticismo, as pessoas emotivas, antes, movidas por choques emotivos? Item mestre. Pois, não poderíamos nos pronunciar assim, nessa forma, contra certas pessoas místicas. Muitas vezes uma humilde mulher que acende uma vela ante um santo, pode realizar prodígios que não realizaria jamais um professor de física atômica. De maneira que devemos ter muito cuidado com as palavras. Eu sou matemático na investigação e exigente na expressão, por isso exijo de você exatidão nas palavras. Alguma outra pergunta, irmãos?